Oi para você, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso módulo 1. Vamos então começar e eu quero já compartilhar com vocês o conceito do que é sexualidade infantil. Temos a tendência de pensar, mas Águida, criança tem sexualidade? Então eu já quero começar aqui trazendo separadamente esses dois conceitos e vamos refletir aqui comigo. Aula 1, sexualidade na infância. Sexualidade. O que é sexualidade para você? Quando você pensa em sexualidade, qual que é a primeira coisa que vem em sua mente? O que você pensa sobre sexualidade? Pensou aí? Geralmente, nós temos a tendência a ligar sexualidade diretamente ao sexo. Essa é uma tendência nossa, que às vezes no automático a gente já faz essa associação, né? Então, vamos agora para o conceito da infância. Quando você pensa em infância, em criança, quando você vê uma criança, qual que é, o que que vem em sua mente? Quais são as palavras? Quando você está lidando com seu filho, né? E se você tivesse que completar a frase assim, ser criança é, quais frases viriam na sua mente? Quais palavras? Provavelmente você pode ter pensado assim: ah, Agda, quando eu penso em criança, é um ser puro, né? Criança é um ser ingênuo, criança é um ser inocente, é alegre, divertido, diversão, gosta de brincar, espontâneo, não é mesmo? Então, geralmente é essa visão, a percepção que nós temos da criança. Só que quando nós colocamos a sexualidade na infância, a gente tem a tendência de achar que esses dois conceitos não combinam, né? Então, será que nós conseguimos associar a criança com a sexualidade, né? Por causa, como nós vemos, né? A criança como um ser angelical, muitas vezes a gente pode cometer o erro até de achar que a criança é um ser assexuado, né? E às vezes a gente pensa assim, ah, só vou preocupar com isso quando chegar na adolescência, né? Porque criança não tem sexualidade, né? Então, por esses dois conceitos, né, da gente ligar a criança a um ser puro, angelical, e ligarmos o conceito de sexualidade somente ao sexo, é que essa combinação para a gente fica estranha. E aí, muitas vezes, nós, pais, mães ou até profissionais da saúde, ficam desconcertados, em dúvida, com receio, sem saber, perdido como lidar com esse tema dentro da infância, como que eu lido no meu dia a dia com essas questões da sexualidade. E aí eu quero trazer para vocês aqui também algumas reflexões. Vamos ver essas imagens. O que que nós pensamos? Você já passou na sua vida, na sua rotina aí? Você já passou por alguma cena dessa com seu filho, com sua filha? E como que você agiu nesse momento? Você soube exatamente o que falar, o que fazer? Essa é uma das angústias, né, que eu recebo no meu consultório de psicologia. Há mais de 10 anos eu atuo em atendimentos, né, com famílias e crianças, e eu já recebi muitas mães angustiadas. Águida, meu filho na escolinha hoje, a coordenadora veio falar comigo que ele mostrou a parte íntima para a coleguinha. Águida, esse final de semana eu fui na casa dos primos e aí tinha uma priminha menor, ela deu um beijinho na boca do meu filho, né? E a gente ficou sem saber, colocamos de castigo. O que fazer? Né? Ou então a criança começa aquela fase da descoberta e aí brincando com os brinquedos, né? Começa a navegar e a desfrutar e tira a roupa da boneca, beija a boneca, né? Vai dar uma olhada nas partes íntimas da boneca, começa já a ter curiosidade. Então nós ficamos às vezes um pouco perdidos, sem saber como que nós devemos agir. Então por isso que esse módulo 1 da aula 1 é super importante para a gente firmar na nossa mente essas questões da sexualidade, começarmos a ampliar o olhar para incluir a sexualidade, sim, na infância. Porque precisamos tirar alguns tabus aí que nós temos, né, ao longo aí da nossa sociedade, da nossa construção cultural e histórica, nós temos aí um forte tabu
de sexualidade e sexo, né? O sexo ainda é um tabu. Muitas pessoas não têm uma liberdade, né? Não conseguem se expressar, falar abertamente, porque ainda parece que é um assunto proibido, né? Aí a ser falado. E quando nós estamos colocando sobre sexualidade infantil, ainda mais, né? Aí que esse tabu ele é duplicado. E aí com isso geram dúvidas, inseguranças, constrangimento, e essa falta de conhecimento, né, sobre o tema, ele só amplia e só piora a nossa forma, às vezes, de agir, ou a nossa insegurança para agir. E a próxima reflexão que eu quero trazer aqui, que é um grande erro também, é a gente ligar a sexualidade só a partir da adolescência e vida adulta, né? Ah, Agda, minha criança tem 3 anos, não preciso preocupar com sexualidade. Na hora que chegar na puberdade, na pré-adolescência, que muda o corpinho, que começar as mudanças corporais, aí eu vou me preocupar e eu começo a estudar sobre o assunto. Não, né? A sexualidade, ela faz parte da infância, né? E é esse conceito chave que eu quero fixar aqui na nossa mente para a gente conseguir compreender as demais aulas desse curso. A sexualidade faz parte do mundo infantil. Sim, precisamos incluir esse conceito, internalizar esse conceito, porque esse conceito internalizado, ele vai nos ajudar muito a lidarmos com as situações do dia a dia da nossa criança, ou no ambiente que nós atuamos com a criança. E aí, para que isso não aconteça conosco, né? E agora, o que fazer, né? Eu trouxe essa figura aqui para mostrar, né? Esse adulto caiu duro aí para trás ao se deparar com a cena aí do coleguinha, né? A menina e o menino um mostrando a parte íntima para o outro. E aí, como que nós vamos agir numa situação dessa? O que que nós vamos falar? O que nós vamos fazer? Quando a criança nos perguntar algo, como que nós vamos responder? Ok, Águida, então eu já entendi que a infância, a criança, ela também tem sexualidade. Mas e o sexo? Né? Eu não entendi bem o conceito da sexualidade, do sexo, qual que é a diferença entre eles. E aí eu te convido a vir para a aula 2, aonde nós vamos falar qual a diferença entre sexo e sexualidade. Será que são muitas diferenças? Poucas? Será que não tem diferença nenhuma? Vem comigo e vamos lá para a aula 2 descobrir essas diferenças. Te espero lá.